Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha das letras do alfabeto da numerologia. E hoje nós chegamos na letra 50, certo? O valor numérico da palavra da letra Nun, que é a letra que a gente vai começar agora, e ela tem um valor numérico de 50. Nós estudamos até agora das dezenas 10, 20, 30, 40. A última letra que nós estudamos foi a letra Mem. E nós havíamos dito que a letra Mem corresponde, na verdade, a uma passagem, né? Uma transição, a pessoa lá ir ao encontro de... Isso a gente falou que representa a letra Mem. Também a gente falou que a letra Mem, eu deixei entender que a letra Mem também indica uma pessoa na realeza. Mem significa o Melech, o rei. E agora nós vamos estudar, na verdade, uma próxima letra, que o valor numérico ela vale 50. E a letra ela se chama Nun, que ela corresponde à letra N, vamos dizer, no nosso nome. E vamos ver o que representa essa letra N no nosso nome, ok? Esta letrinha que a gente vai estudar hoje, também, ela tem duas maneiras de ser escrita. Você escreve ela de uma maneira quando ela está no início de uma palavra ou no meio de uma palavra, e por fim, você escreve ela de uma maneira diferente quando ela se encontra no final desta palavra, ok? Então são duas figuras. O que é curioso é que conforme a gente vem estudando, vocês viram que tem certas letras que quando elas são escritas nos artigos religiosos e sagrados, elas carregam coroinhas. Esta é mais uma letra especial, pois ela carrega também as 3 coroinhas. Vejamos a figura da letra para a gente então explorá-la, ok? Esta é a letra Nun, valor numérico 50. Nós estamos falando que ela é correspondente à letra N no alfabeto em português, né? Então, olha só, assim se escreve a letra Nun. Vocês estão vendo, ela tem 3 cabecinhas, ela tem 3 coroinhas. Nós escrevemos a letra N desta maneira quando aparece no início do nome ou no meio do nome. E por fim, nós escrevemos a letra N final, que ela sempre, você lembra, as letras finais, elas descem, elas saem abaixo da linha, então aqui vocês estão vendo, ela é muito parecida, pessoal, a letra N final, com a letra Zayn. Olha só o 7 que a gente tinha estudado, que está em azul aqui. Só que ela passa da linha. Olha ela aqui desenhada, aqui na última letra, aqui o Nun final. Tá vendo? Ela desce. Lembra que o Lamed ele sobe da linha? O Nun, ela desce da linha. Lembra? As letras finais, a gente até agora só viu 2 letras finais. A letra, na verdade, 3 letras finais nós vimos. Com exceção ao M final, que não desce. Você tem o 20 final que desce da linha, o M final que não desce da linha, e você tem o N que final que ele desce da linha, tá certo? E a gente já vai ver o que isso representa, esta letra, e o que ela representa, esse número, o que representa e o impacto que tem dentro dos nossos nomes, enfim, etc. Então vejamos o que representa esta letra, a letra Nun. Primeiro, nós temos que saber o seguinte. Vou voltar aqui com vocês. A letra N, ela representa a primeira letra da alma. A alma em hebraico é chamada de Neshama. Mas antes de explorar que ela representa a alma, que representa essa letra, e por um lado, então, representa mais justo o poder do sentimento, que a gente já vai explorar ele também, nós vamos visualizar isso também na nossa lousa. Eu queria dizer para vocês que esta letrinha e este número representa a humildade, a fidelidade e a eternidade, ok? Gravem isso. E a gente vai explorar cada um deles. Humildade, fidelidade e eternidade. Tá? Esta letra N que a gente está vendo agora, ela corresponde, está muito mais focado, está mais ligado com o lado feminino. E a gente já vai entender o porquê, a gente vai ver a característica da letra e nós vamos ver que ela está ligada com o feminino. A verdade é
que no nome da letra em hebraico, quando a gente escreve por extenso, então a gente escreve com 2 N's, né? Ela se chama Nun, N-U-N. O N primeiro é o N deitar, é o N que a gente diz que ele está curvado, e tem o N final que é o N ereto, que é o N que está de pé, ok? Nela mesmo, ela, na figura dela, quando a gente escreve ela por extenso, N-U-N, com 2 tipos de N, representa tanto o lado feminino como o lado masculino. Muita calma nessa hora, nós vamos explorar ela e o que ela representa. Eu comecei dizendo que essa letra representa a faculdade de humildade. Existe uma palavra em hebraico que significa a pessoa que ela é humilde, ela é chamada de Nemichat Ruach. Significa uma pessoa, começa com a letra N, significa uma pessoa humilde. Humilde entende-se também, entre aspas, como uma pessoa submissa, sabe? Aquela pessoa que ela sabe o seu lugar, ela vai entender, ela não é aquela pessoa arrogante, não é aquela pessoa, entendeu, que não dá o braço a torcer. Então, você é uma pessoa que sabe o seu lugar. Então, isso representa o lado da humildade. Também, eu falei fidelidade. Fidelidade tem uma palavra em hebraico que se chama Ne'eman. Ne'eman é fiel. Quando a gente fala Ne'eman em hebraico, tá certo? Emuná é fé. Ne'eman é fiel. Então, a palavra que começa com fiel, fidelidade, a palavra começa com essa letra N. Então, o N, ele representa a humildade, uma certa fidelidade. E veja como está ligado uma coisa a outra, né? Uma pessoa que ela é humilde, normalmente ela é fiel àquele que ela reconhece. Então, a humildade está ligado com a fidelidade, e por sua vez também está uma outra palavra em hebraico que inicia-se com a mesma letra N, que é a palavra Netzach. Netzach em hebraico significa eternidade. Então eu disse a vocês que esta letra, dentro dela, esse número, valor numérico 50, está ligado com humildade, fidelidade e eternidade. E eu disse para vocês também que está ligado com o lado feminino. E nós já vamos ver. O lado feminino é exatamente isso que nós falamos até agora. Normalmente, o lado feminino, a mulher em si, ela é mais humilde, ela é mais fiel e ela é mais eterna. As mulheres vivem mais que o homem. Então, a gente vê como que está ligado a letra N com o lado feminino e com essas características que a gente está falando. Tá certo? Normalmente a mulher é mais humilde do que o homem é arrogante, a gente sabe disso. Eu sempre gosto de falar que a mulher é o 2.0 da criação. Quer dizer, Deus fez o homem e depois aprimorou e fez a mulher. De fato, assim a Cabala diz, assim é a verdade, nós temos que reconhecer. Então, o lado, essa letra que representa a alma nossa que nós falamos, que é chamada também com Neshama. Neshama significa a alma, também começa com essa letra N, tá certo? E está ligado com o poder feminino, como a gente já vai ver. Então, aquele pedaço de alma, a nossa alma, ela tem essas características. Primeiro, ela é humilde diante do Criador, aquele que é um pedaço dele. Ela é fiel ao Criador. Nossa alma, ela é fiel àquele que nos criou, tá certo? E a alma é eterna, tá certo? Então, a alma, quando a gente chama ela de Neshama, que começa com a letra N, ela tem uma queda total, quer dizer, ela mostra o lado feminino. Então deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que eu acho que é importante. No estudo na Universidade da Kabbalah é super importante a gente falar sobre isso. Quando Deus ele criou a alma, ele criou com tantos 2 poderes, masculino e feminino. Quando esta alma desce aqui para este andar, para o mundo, então ela se parte. O lado feminino gera um menino, ou gera uma menina, e o lado masculino gera um menino. E essas almas se encontram aqui, e quando elas se unem, então elas se fundem e elas voltam a ser uma única coisa só. Ok? Então é importante que saibamos disso, que a alma lá em cima, aquele pedaço de vida que Deus ele nos cede para dar vida aos nossos corpos, ele é criado dos 2 poderes, masculino e feminino. Tá certo? Então, quando a gente diz a palavra Neshama,
ou a letra Nun que começa alma. Então a gente tem que ver nesta letra tanto o masculino como o feminino. Isso eu queria explicar para vocês. E nós vamos voltar para a lousa para poder visualizar como que esta letra que a gente está falando, que representa a alma, nela também comporta a união do masculino e feminino, pois toda a alma, ela é originalmente uma fusão, tá certo? De homem e mulher. Daí o casamento, quando a gente une com o cônjuge, cada uma mulher com seu marido e vice-versa, então eles estão se completando, eles estão voltando, cada metade está se encontrando novamente, estão se unindo naquela parte original como ela foi criada lá em cima. Ok, vamos tentar visualizar isso na lousa? Então eu estou falando aqui. A letra Nun, tá certo? Tem o valor numérico de 50. Essa letra Nun, que é uma letra que, veja o desenho dela, ok? O desenho, foque no desenho. É importante a gente ver o desenho da letra, sabe, a figura da letra, para a gente poder entender o que está sendo falado aqui. É de extrema importância. Esta letra aqui, a figura dela é como se fosse alguém que está sentada, e aqui é como se fosse alguém que está de pé. Esta letra, vocês conseguem visualizar alguém sentado? Imagina que aqui é a cabeça, aqui é o dorso, aqui é a lombar, e aqui são as pernas. Então, essa representa uma pessoa que ela está sentada, e aqui representa como ela está de pé, tá certo? Ela se ergueu, a cabeça está em cima, ela está de pé. O que representa a alma? A alma dentro de um ser vivo, deixa eu voltar aqui, já vamos ver outras coisas. A alma dentro de um ser vivo dá movimentos a ele. Quando uma pessoa, ela perece, quando ela falece, ela deixa de ter movimentos e obviamente ela só fica deitada, tá certo? O que é um morto? Um morto é alguém que ele não possui a alma, não tem aquele pedaço de vitalidade e, portanto, ele se encontra deitado, ele não tem movimentos. O morto não senta, o morto não se levanta, ele fica apenas deitado. A figura desta letra, que representa a alma que nós estamos falando, mostra uma pessoa que já tem vitalidade. E quando você acorda de manhã, que quando você está dormindo é como uns 60 avos da morte, dizem nossos sábios, se é comparado que você está sem os seus movimentos, sem toda a tua habilidade, a primeira coisa que você faz é senta. Então, sentar é um sinal de vida, é um sinal de alma. Quando você se levanta, outro sinal. Então, as letras que correspondem à alma, a figura dela mostra uma pessoa sentada e uma pessoa que ela está de pé. Outra coisa que mostra a sua figura, vamos dar uma olhada lá. A letra N aqui, a letra Nun, quando ela está nesta figura aqui, vejam se vocês conseguem visualizar o que eu vou dizer para vocês. Ela não parece uma pessoa que está ajoelhada? Imagina, aqui são os joelhos, tá certo? Aqui as pernas estão para trás, aqui é a cabeça. É uma pessoa que está ajoelhada com a face para a letra Mem, face para a letra 40. Veja, olha, essa é a letra Nun que a gente está explorando agora. Esta letra, ela está ajoelhada para o Mem, tá certo? Para a letra Mem, que é a letra anterior que a gente havia dito. O que quer dizer ajoelhado, se não ser submisso, se não é humildade? Quando você reconhece que existe um ser supremo, quando você reconhece que existe alguém além. Oh, que interessante. Quem é que está além? É o Mem. Quem é o Mem? Mem é o rei, é o Melech, é o rei. Quer dizer que a letra Nun, que representa a alma que nós estamos falando, e a figura dela representa a humildade, ela representa alguém que está se ajoelhando diante da letrinha anterior. Vocês estão vendo como a figura da letra é importante, o valor, não é que a gente já vai chegar lá. Como é importante da gente visualizar e entender o que ela representa. Então, quando falam que a letra N representa a humildade, a fidelidade, a eternidade, a gente está vendo na figura, vocês conseguem visualizar isso dentro da própria figura da letra, representa o lado feminino. Agora, este lado, entre aspas, submisso, não entendam mal, pelo amor de Deus, mas o lado submisso, que acata, representa o lado feminino. Já o lado ereto, que significa aquela letrinha, o Nun final, ele já representa o lado masculino. E vamos visualizar isso, pessoal. Isso é importante a gente visualizar. Desculpa que eu estou hoje complicando um pouquinho para vocês. Indo e voltando. Veja, a letra Nun é valor numérico de 50. Lembra que a gente falou que está ligado com as unidades? Tá certo? Esta letra aqui que a gente falou que representa a letra Nun final, ela é parecida com a letra Zain.
Alguém lembra o que era a letra Zain mesmo? Letra Zain representa a batalha, o trabalho, o armamento, o sustento, o ganha-pão. Então, ela ereta, ela é uma analogia ao lado masculino. Ela deitada e reclinada, deitada não, perdão, ela ajoelhada representa o lado submisso, o lado feminino. E quando a gente escreve por extenso Nun em hebraico, primeiro é essa letra, Nun, o Nun dobrado. Depois nós escrevemos a letra Vav, que é a letra U, que é essa letra aqui no meio, ela entraria aqui. E depois você tem essa letra aqui, que é o Nun final. Em outras palavras, as letras que compõem por extenso o nome da letra Nun, que vale 50, representa mulher e homem. Mulher com o Nun ajoelhado e homem com um Nun ereto. Ok? Isso representa, na verdade, a alma. Porque a alma, nós falamos, é dotado tanto de masculino e feminino, então esta é a letra da alma. Portanto, a palavra alma em hebraico é Neshama, mais conhecido como Neshama, que representa humildade, representa fidelidade, e a gente sabe que a palavra fiel em hebraico é Neeman, e a gente sabe que a mulher ela é mais fiel que o homem, isso é uma realidade. Então, quer dizer, representa o lado feminino que a gente está falando, o lado da humildade, o lado da fidelidade, representa o lado da eternidade, pois uma alma, um pedaço de Deus para sempre vive, tá certo? E aqui no caso, na analogia feminino e masculina, a gente sabe que a mulher ela vive mais que o homem. E agora a gente vai ver uma coisa interessante. Lembra que nós estamos sempre relacionando as unidades com as dezenas, ok? Estamos estudando a letra 50, significa que ela tem a ver com a letra 5. O que Deus criou com 5, se não o mundo? O mundo foi criado com a letra 5, nós estudamos isso, lembram? 5 representa o rei, o sopro, a fala, o lado feminino. Tem que recapitular essas aulinhas para poder entender isso legal. Então, o 5 representa a criação do corpo, da matéria. Já o 50 representa a alma, que vai dentro da matéria. Então, 5 e 50 está ligado a unidade com a dezena, tá certo? O 5 está ligado com o corpo, porque Deus ele criou o corpo com o sopro, e nós falamos que o 5 é o lado feminino. Vocês lembram disso? Que a gente falou que o 5 é aquele Dalet que recebeu do Gimel, o Gimel que é o 3, ele sai ao encontro do Dalet que é o pobre, e aí então ele cria o 5 está ligado ao feminino. Todo lugar onde se escreve uma palavra, um substantivo com rei no fim, ela se torna feminino. Lembra que a gente falou sufixo ré, o sufixo feminino? Curioso, o sufixo N é o sufixo feminino no plural. Interessante, né? Então, por exemplo, se eu falo eles em hebraico, eu vou usar o M, hem. Mas se eu falo elas, eu falo hen, é o N final. Então, o 5 é feminino no singular, o 50 é feminino no plural. Então, eu só queria mostrar para vocês como que a letra N aqui tem a ver com essa ideia, com a ideia do lado mais feminino. O próprio nome Neshama está ligado com esse lado mais feminino, com o lado da humildade, a fidelidade, a eternidade, a alma feminina, o corpo e a alma, etc. O sentado, que a gente falou, está ligado mais com o lado feminino, e a letra no final está ligado mais com o lado masculino. Acontece que a letra N também, que é esse valor numérico 50, que a gente está falando agora, ela também corresponde a uma palavra no lado positivo, que é a palavra Nes, que é milagre. A palavra Nes significa um milagre, mas também, pessoal, milagre que representa Nes, quer dizer, é uma coisa muito sobrenatural, quer dizer, igual a nossa alma, que a gente diz que é um pedaço do sobrenatural. Então a gente fala, olha, puxa vida, há um milagre que aconteceu. Quando a gente não entende, quando a gente não tem meios físicos para poder explicar o que ocorreu, então a gente fala, olha, isso é um Nes, isso é um milagre, isso aconteceu agora, algo sobrenatural. Isso é coisa de alma, né? Quando a gente fala assim, isso aqui é chamado milagre. Mas ao mesmo tempo, pessoal, não é tudo de bom, como a gente sabe que tem a letra, ela pode ser interpretada para o lado positivo, para o lado negativo. E a letra N, cujo valor numérico é 50, também pode ser o início de uma palavra em hebraico que se chama nefilá, que é queda. A queda pode ser brusca, a queda pode ser realmente violenta.
Também, testes, tentações em hebraico, começa com a letra N50. Quer dizer, o 50, ele pode ser aplicado no topo do topo, o máximo do máximo, pois uma explicação da palavra milagre em hebraico, que é nes, significa o topo. Topo, a gente diz que é difícil de alcançar, tá certo? Lembra? O topo é difícil de alcançar. Assim como o fundo do fundo também é difícil de alcançar, o topo é difícil de alcançar. Sabe, não é todo mundo que chegou no Everest. O ser humano ainda não chegou no fundo do mar. Sempre as extremidades são difíceis, tá certo, de alcançar. Tanto para o lado positivo, tanto para o lado negativo. E essa é a letra Nun. Okay? A letra Nun, ela corresponde ao topo e ao mesmo tempo ela corresponde ao nível mais baixo que tem, é uma queda. É uma queda. Veja só na própria figura da letra Nun, não é uma pessoa que caiu. Olha o Nun. O Nun está de joelhos, então ele representa a queda. Uma pessoa que ela caiu, ou ela está abaixo da linha, tá certo? Então isso representa o lance da pessoa, ela caiu, ela despencou, tá certo? Então temos que tomar muito cuidado com essa letrinha, porque ora você pode chegar no topo do creme de la creme, o nível mais elevado dos portões celestiais de sabedoria, tá certo? Ou você pode chegar no níveis mais baixos dos portões de pureza, que é o 50º. 50, pessoal, é o nível máximo da compreensão, é o nível máximo da santidade, e 50 é o nível máximo da impureza. Lembra desse número, 50. O povo de Israel saiu do Egito, e no 50º dia, eles receberam a Torá no Monte Sinai, 50. Eles receberam o topo do topo, montanha, Monte Sinai. Moisés subiu ao monte, ao cume do monte. Deus desceu o cume do monte e entregou no 50º dia a sabedoria divina, quer dizer, o máximo. 50 é o nível máximo que a gente pode atingir em questões de portões de sabedoria e portões de santidade. E o valor é 50. Por isso a nossa alma começa com esse valor 50. Neshama começa com essa letra com o 50, quer dizer, o ápice do ápice. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa ela cai e despenca, ela pode chegar no nível que é chamado 50 níveis de impureza. São 50 portões de impureza. E aí é difícil de você sair de lá. Veja, para chegar nos 50 níveis de pureza, Moisés só chegou no último dia da vida dele. Só para vocês imaginarem, né? Inclusive, tem uma explicação que diz que ele foi enterrado numa montanha. Moisés está enterrado numa montanha do outro lado do Jordão. Ele não atravessou, ele não entrou com o povo para Israel. Quem entrou foi o seu discípulo, Josué. E ele ficou numa montanha chamada Nebo. Nebo significa Nunbo, 50 nele. Quer dizer que Moisés chegou no nível 50 no último dia da sua vida, que é o máximo dos máximos que o homem ele pode chegar, que é o topo do topo. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, o povo de Israel, quando estava no Egito, consta nos livros que eles atingiram, naquela ocasião, 49 níveis de impureza. Se eles chegassem mais um nível, o 50º não iria sair mais de lá. Então, 50 mostra o topo do topo ou a queda da queda, o máximo que você pode ter, né? Então, acima dos limites, quer dizer, o máximo que você pode alcançar, o 50º nível é realmente um presente, que é uma dádiva que Deus dá para quem alcançou 49, tá certo? E os 50 níveis de impureza, Deus nos livre, pode deixar a queda de todas as quedas que a pessoa ela poderia chegar. Por isso, pessoal, olha só que interessante. Quando eu digo que o homem ele estava no paraíso, etc., quem foi o primeiro que instigou ele a falhar, a cair, a ter a sua primeira queda? Lembra que a queda foi que Deus havia proibido ele comer da árvore do conhecimento, certo? Do bem e do mal, tá certo? E aí, de repente, ele comeu desse fruto. Por quê? Porque Eva deu para o Adão. Agora, quem instigou Eva a comer do fruto proibido? Então, diz para nós a Bíblia, isso foi a cobra. Cobra, em hebraico, se chama Nahash, começa com a letra N. Nós temos que tomar muito cuidado, quer dizer, o N aqui pode ser um máximo dos máximos, o nível mais elevado, que a gente falou,
Mas o N também pode levar você ao nível mais baixo de todas, a queda de todas as quedas. Quando o homem ele comeu, então ele foi expulso do paraíso, e aí começou a vida, etc. Mas surgiu a morte dali. Quer dizer que a cobra que começa também com a letra N na Hash, ela que rasteja sobre o chão, ela está no nível mais baixo que a gente tem, ela rasteja sobre o chão, é o nível mais baixo que pode é a cobra que ela rasteja, perdeu as pernas, enfim, whatever, como consta nos comentaristas, etc. Mas veja que curioso, né? Quer dizer, a letra N, ela corresponde a tudo isso que a gente está falando, né? Então, vamos recapitular o que a gente viu na aula de hoje, vamos dar uma olhada novamente nas letras que a gente já estudou e vamos passar item a item para poder fechar pelo menos o conteúdo desta letra, a grosso modo, como a gente tem feito nesse curso. Letra Nun tem um valor numérico de 50. Ela se escreve desta maneira, Nun no início e no meio e Nun no final desta maneira. As letras que a gente já estudou até agora, a primeira linha tem de 1 a 10, tá certo? Aleph, Beit, Gimel, Dalet, aqui vai até 10. Depois na linha de baixo nós temos a 20, tá certo? 20 final, 30 que é o Kaf final, Lamed que é 30, o Mem que é o 40, o Mem final que é 40 final, letra Nun, que a gente está estudando agora, que é o Nun como é escrito assim, que é o valor numérico 50, e o Nun final que é 50 aqui. Nós falamos que essa letra ela representa a humildade, representa o lado feminino, mais do que o lado masculino que a gente falou. Fidelidade com a mulher realmente é mais fiel, a eternidade. Tá? E vamos lembrar, pessoal, uma coisa que é importante que eu não falei ainda. Nós, em comparação ao Criador do Universo que casou com a gente, então Deus é o homem e nós somos a mulher. Então a Neshama, que é essa alma que eu coloquei feminina, eu coloquei feminina porque termina com o sufixo rei. Nós aprendemos que esse sufixo rei normalmente indica o lado feminino. Mas tem a ver porque a alma somos nós, tá certo? E Deus é o marido, então nós somos a mulher. Então, por isso, o criado é chamado de mulher. E quando a gente diz criado, tem todo sentido quando a gente fala criado, né? Quando a gente está falando criado, veja, isso mostra humildade, fidelidade, eternidade, tudo isso representa o lado né? O lado feminino, que a gente está falando como criador, etc. Então eu só queria mostrar isso para vocês, né? Claro, por isso que a letra Neshama, tá vendo que a letra rei que indica o feminino, Neshama que é a alma, por isso eu coloco alma feminina, mas no sentido daquela que recebe do Criador. Nós falamos que com 5 Deus ele criou o corpo, tá certo? E com 50 ele criou a alma, porque a palavra alma que descrita aqui em cima começa com essa letra, tá certo? Neshama. Nós falamos que a letra N representa sentado, uma pessoa que está sentada, a vitalidade começa a alma quando entra no corpo, então ela dá vitalidade, e o movimento de vitalidade, primeiro sentar e depois de pé. E o N sentado representa o lado feminino, o N de pé representa o lado masculino, por isso está escrito aqui feminino e depois masculino, tá certo? Em pé masculino. E nós falamos que a alma é uma composição de homem e mulher, que quando desce para cá se dividem e depois se encontram novamente. Falamos que a posição da letra N aqui em azul, ela está ajoelhado para a letra anterior, e a letra anterior a ela é esta aqui, ó, Mem. Mem no alfabeto equivale 40, que a gente estudou na aula passada, está antes do 50. Então esta letra está ajoelhada em direção ao 40, tá certo? Então mostra o lado submisso que a gente falou, e a gente falou que o 40 representa o Melech, que é o rei, né? Então o súdito ou o dependente, então o humilde, enfim, o fiel, ele se ajoelha, então ele se prostra diante do rei, tá certo? Ajoelhar ao Mem. Falamos que ela representa o milagre, tá certo? Falamos que ela representa também ao outro lado a queda. O milagre a gente falou que é algo sobrenatural, que está acima de tudo. Falamos que representa a queda, que são os testes e as tentações. Falamos do cobra, que é chamado Nahash em hebraico, começa com a letra N, de novo, começa com a letra N. Portões de sabedoria, portões de santidade, portões de impureza, é o topo, acima dos limites, 550, singular e plural. A gente falou que no lado feminino, quando a gente escreve o 5 no fim, que a letra rei é o singular de feminino, e quando a gente coloca 50 é o lado plural. Portanto, pessoal, quem tem a letra N no seu nome precisa lembrar dessas características
característica que essa pessoa ela tem, ela é uma pessoa delicada. O N torna-se a pessoa extremamente delicada, porque é uma característica feminina, entendeu? Mostra uma certa humildade, é uma pessoa que ela tem chances de chegar a níveis super elevados, entendeu? Uma pessoa que ela é fiel, uma pessoa que ela tem certa fidelidade, uma pessoa que ela tem entre aspas, uma certa eternidade, quer dizer, uma pessoa que ela é digna naquilo que ela faz, isso tudo do lado positivo dela, mas Deus nos livre. Se o livre-arbítrio da pessoa ela escolher, ela pode cair, e ela pode cair feio, passar por testes e coisas assim, e chegar no fim do abismo. Quer dizer, é uma letra que a gente tem, que é um número que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode chegar no ápice, no nível mais elevado da sabedoria e da santidade, e ao mesmo tempo, se a gente se deixar levar pela opinião do cobra, a gente pode levar no nível mais baixo, que possa ser, que é o lado dos 50 níveis da impureza, queda, testes, tentações, etc. Tá bom? Ok, com isso a gente já viu mais uma letrinha do nosso alfabeto em hebraico, e se Deus quiser, semana que vem a gente continua. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.